Kirogi, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Olé, 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 Moriba Makasi. Olé, 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 Moriba Makasi. Olé, 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 Moriba Makasi. Olá, nós estamos de volta para continuarmos o nosso assunto sobre racismo estrutural. E no primeiro bloco nós vimos que esse protótipo, né, esse projeto, né, desumano, ele surgiu para fazer divisão entre gente e não gente, né? Então, houve a criação do conceito de raça, e esse conceito de raça partiu do pressuposto de que o homem branco era superior a todos os demais. Então, nesse projeto, as mulheres brancas, elas também são colocadas como não gente, tendo em vista que o homem se considerava como superior, com a inteligência superior, inclusive, do que a mulher, né? A mulher também era subjugada, mas não como as pessoas negras, né? Porque a pessoa negra ainda tem o fardo de raça, né? E nós também discutimos como esse racismo estrutural naturaliza as relações de poder. Então, a última imagem que eu apresentei para vocês foi de Anastácia, uma mulher que foi subjugada pela escravidão, uma mulher que, na verdade, nasceu fruto de um estupro, né, que sua mãe negra sofreu, e ela também era submetida à violência incansavelmente, e ela é considerada atualmente nos cultos afro-religiosos como uma santa, porque existe uma narrativa de que, apesar de toda a brutalidade que ela sofreu na mão do Senhor, que estava ali despido de sua humanidade por conta do racismo, ela ainda estendeu suas mãos e curou o filho desse senhor quando ele foi acometido de uma enfermidade. Então, é importante que nós nos atenhamos a essas narrativas para que a gente possa também retirar a pessoa negra desse lugar do escravo, né? A pessoa negra não é descendente, ela não descende de pessoas escravas, ela descende de pessoas que foram submetidas à escravidão por conta do racismo estrutural. Então, o próximo tema que nós vamos discutir é que o racismo ataca uma forma de ser e de estar no mundo. E como imagem, eu apresento para vocês um ataque brutal que aconteceu num terreiro em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em que um terreiro de candomblé foi atacado e as pessoas que eram religiosas, né, os religiosos afro, eles também foram submetidos a atos de violência. E cogita-se que esse ato horrendo ele foi motivado por traficantes que se converteram à religião neopentecostal e passaram a perseguir, em nome de um suposto Deus que se acredita, a religião afro. Vou apresentar para vocês a foto de um muro do terreiro, desse mesmo terreiro que foi atacado. Eles picharam a fachada do terreiro e olha o que eles picharam na faixa. Jesus é o dono do lugar. Então, é um ataque extremamente brutal, porque parte do pressuposto que o candomblé é averso à religião cristã, é averso a Cristo, que o candomblé é, na verdade, uma manifestação satânica. E, na verdade, essa concepção, ela é parte do racismo estrutural, porque quando os europeus chegaram em África, chegaram também nas Américas, eles vieram com a imagem de um Jesus branco, que veio justamente para libertar o africano de sua africanidade e de sua religiosidade diabólica, não é? E esse pensamento ainda permanece no nosso país e ainda é
e é manifesto pela forma com que os terreiros são atacados, né? É importante dizer que um dos primeiros racismos, se é que é possível falar em primeiro e em segundo, ele foi um racismo religioso, porque quando os europeus olharam para os ameríndios e olharam também para os africanos, eles disseram, eles não têm alma. Se você não tem alma, você não tem um salvador que possa te salvar, porque o salvador ele vem justamente para libertar sua alma. Se você não tem alma, não tem um salvador, você não é um ser humano, né? Então, no século XV, o racismo religioso ele foi uma das primeiras manifestações raciais que foi experimentada pelos povos ameríndios e também pelos povos africanos, né? E vou apresentar para vocês uma imagem que tem, na verdade, duas figuras, né? À esquerda está um Jesus que normalmente nós, de nossa infância, estamos familiarizados a reconhecer como Cristo, como Salvador, e ao lado direito está a possível imagem que representa quem realmente foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, historicamente, ele foi nascido no Oriente Médio, e, ao que muitas fontes históricas indicam, ele foi um homem de cor, passou 7 anos no Egito, e a forma do seu discurso, né, a forma enigmática de se comunicar com as pessoas, isso denota uma apropriação das culturas africanas, que se manifestam por provérbios, por parábolas, enfim. Só que existe uma negação disso, né? Existe uma negação sobre a influência da africanidade no ministério de Jesus Cristo, justamente porque o Jesus Cristo que compartilham conosco é um Jesus Cristo europeu, que na verdade faz parte desse projeto mesmo, chamado racismo estrutural, que quer dizer para a pessoa de cor que ela não tem salvação em si mesma, né? Que ela precisa se render aos costumes europeus para que ela possa, enfim, ser vista pelo menos como um sub-humano domesticado, né? Isso é bastante grave e nós precisamos discutir sobre isso, por isso que eu coloquei como legenda nessa foto a cor de Jesus importa, porque o embranquecimento feito por Jesus Cristo, na verdade, tinha pressupostos políticos, né? Precisamos embranquecê-lo, porque Jesus, se ele foi um salvador do mundo, ele só poderia ser branco, né? E o que não é verdade. E nós agora vamos falar sobre o próximo tópico, último tópico, na verdade, é um tópico bastante delicado, que o racismo estrutural faz, que é, ele aliena as pessoas de cor. Quando eu falo pessoas de cor, eu estou me referindo a pessoas pardas e a pessoas negras. Pode ser que essas pessoas pardas não tenham ascendência negra, mas tenham ascendência indígena, não tem problema, até mesmo porque as pessoas indígenas, elas estão submetidas ao genocídio da mesma forma que a população negra está. Então, não faz sentido a gente estabelecer divisão entre indígenas e negros. É óbvio que as políticas públicas que podem servir para os povos indígenas podem não servir para as pessoas negras. Não é necessário que haja uma diferenciação em termos de políticas públicas, mas em termos de objetivo, em termos de luta, realmente nós estamos do mesmo lado, não é? E quando nós falamos sobre alienação, na verdade esse conceito ele é discutido sob a ótica de Fanon, que é um psiquiatra, um revolucionário que discute sobre os efeitos perversos da colonização. Então, para Fanon, a pessoa negra, que seja essa pessoa negra que vive num país colonizado, como, por exemplo, os países africanos, eles foram colonizados, e nós também fomos colonizados em território brasileiro. Só que aqui no território brasileiro a gente teve uma escravidão sistemática, né? Nos países africanos, por exemplo, você teve ali uma subjugação de povos africanos. Alguns desses africanos, eles tinham acesso à posição de poder, enquanto outros não tinham, né? Então, os portugueses, quando chegaram em Angola, especificamente, eles fizeram divisão entre os angolanos que seriam assimilados e os angolanos que seriam os primitivos, né? E os primitivos eram os povos originais, né? Os povos indígenas, vamos dizer assim. Enquanto os assimilados, eles se dividiam entre revoltados e os passivos, né? Que os passivos, eles tinham direito à educação colonial,
Só que eles não questionavam a estrutura de poder da metrópole, né, de Portugal. Os assimilados revoltados, eles lutavam bravamente contra a colonização portuguesa e eles se submetiam ao sistema educacional deles como forma de aprender tudo para que pudessem libertar o país das garras do domínio colonial português, né? E quando o Fanon discute sobre a alienação, ele discute, na verdade, sobre ambos, sobre o que nós, enquanto afro-brasileiros, vivemos aqui, sobre domínio de Portugal, e sobre o que os africanos dominados pelas colônias inglesa, alemã, portuguesa, francesa, também sofriam, que é, na verdade, um complexo de inferioridade de considerar que nada que vem de si presta. Né? Então, já que nada que vem de mim presta, então o que eu vou fazer? Eu vou me render, mas isso não é feito de maneira consciente. Que é bom que a gente endosse que o projeto da colonização ele durou por séculos. Então, durante esses séculos, essa educação colonial fez com que muitos africanos tivessem ódio de si e estabelecessem guerras uns contra os outros. Não estou dizendo que o conflito não existia em África antes da chegada do europeu. O conflito existia sim. Mas o conflito, ele aumentou muito com a chegada dos europeus, justamente porque os europeus, mesmo estando em solo africano, fizeram divisão entre quem seriam os assimilados, e seriam os que iam trabalhar a favor da coroa, e quem seriam aqueles que seriam os apartados, né? Então, existia, sim, uma tensão entre africanos, e é o que Fanon explica como uma alienação. E esse projeto, ele durou por séculos, né? E essa educação colonial, que sobre pressupostos de um Jesus Cristo branco, que sobre pressupostos de que o negro faz a bruxaria, de que a língua nativa é uma língua que está cultuando ao diabo. Então, percebam que esse projeto, costurado ao longo de séculos, ele fez com que a pessoa negra tivesse raiva de si e quisesse agradar a metrópole, né? Então, agradar como? Agradar na língua, agradar nos costumes, agradar na forma de ser e de estar no mundo, né? Então, o que Fanon nos diz é que se antes esse racismo esclerosado dizia que o negro era um caminho intermediário entre o primata e o homem branco, hoje em dia ele adquiriu uma outra conotação, que é atacar uma forma de ser e estar no mundo. E é por isso que se atacam terreiros, é por isso que se ataca a negritude, e é por isso que se ataca a luta antirracista, e é por isso que existe conflito, inclusive entre negros. Não é? Nós vamos falar sobre isso futuramente. O próximo slide que eu vou apresentar para vocês é o caminho para que nós possamos nos libertar disso. E o caminho só existe um, que é a desordem absoluta. A desordem desse sistema que nos dilacerou, que nos subestimou e que nos sobrepujou. Então, do mesmo jeito que eu apresentei para vocês 7 manifestações do racismo estrutural, eu apresento 7 possibilidades para que nós possamos abandonar esse racismo estrutural na nossa sociedade. A primeira, libertar o humano do fardo da raça. Não estou querendo dizer com isso que nós não vamos nos caracterizar como negros ou como brancos, mas esse fardo da raça, ele parte do pressuposto que existe um lugar para o negro e existe um lugar para o branco. Então, libertar alguém do fardo da raça é olhar para essa pessoa negra e não pensar que ela pode ser só jogadora de futebol. É pensar que ela pode ser o que ela quiser, mas também proporcionar oportunidades para que ela, de fato, seja quem ela quiser ser. E isso envolve questionar as nossas relações de poder. Então, se você trabalha num lugar onde só existem pessoas brancas, não tem pessoas de cor, então, será isso possível no Brasil que nós vivemos formado por maioria de pessoas de cor? Cabe esse questionamento. A segunda possibilidade é forjar um humano novo, né, que está ali emergido da cólera do sistema colonial. A terceira é acolher ao lamento. 4, denunciar as relações de poder. Se o racismo naturaliza essas relações, nós vamos fazer uma denúncia, para que por meio da denúncia isso seja extirpado da nossa sociedade. 5, restaurar a brasilidade, restaurar os nossos valores indígenas, os nossos valores afro-brasileiros e africanos, ao invés de negá-los. 6, lutar batalhas necessárias.
e eu vou dizer, eu vou no próximo slide explicitar o que eu quero dizer com isso, e estabelecer pontes e não muros. Eu apresento o próximo slide para vocês, que nós precisamos falar sobre negritudes, porque conforme a estimada mestre em história Maria Beatriz nos diz, existe um estereótipo do que é ser negro, que é, o negro tem que ter o cabelo áspero, o negro tem que ter o nariz de determinada forma, o negro tem que ter os lábios de determinada forma, o negro tem que ser. E isso acaba sendo impeditivo para que nós reconheçamos outras possibilidades de negritude. Então, essa foto que eu apresento para vocês, precisamos falar sobre negritudes, ela é, na verdade, um convite para isso. Porque a pessoa albina, ela tem negritude dentro de si, apesar de ser portadora de uma condição genética que faz com que ela não manifeste pigmentação na pele, do mesmo jeito que eu tenho. Então, essa foto, na verdade, ela consta em um dos canais que fala sobre africanidades que eu sigo, e, na verdade, ela fala isso, os dois extremos de cor de pele, seja o mais claro, como também o mais retinto, estão povoados por pessoas negras, né, por pessoas de cor, né, que realmente o albino, a pessoa que é desprovida de pigmentação de pele por uma condição genética, sendo ela negra ou sendo ela indígena, ela é a pessoa mais clara, enquanto a pessoa negra retinta, especialmente os que vivem no Sudão, acredito, né? Então, que nós possamos acolher negritudes ao invés de negá-las. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque tem sido recorrente muitas pessoas negras de pele clara me dizendo que são apartadas do movimento militante e também são apartadas da condição de pessoas brancas. Então, essas pessoas ficam órfãs, porque não são abraçadas pela sua negritude e também não são contempladas nas discussões de branquitude. Então, nós precisamos acolher a essas pessoas, nós precisamos estender pontes ao invés de muros. Nós não podemos permanecer numa luta antirracista, negando negritudes de pessoas que sejam negras e mais claras. Então, Fanon, ele fez essa discussão, porque Fanon, ele é filho de um homem branco, colonizador, e uma mãe negra. E muitas vezes ele diz que sofreu discriminação porque lhe disseram que ele é um negro de pele clara, quando ele casar com uma mulher negra, a raça já se foi. Né? Inclusive, nos próprios movimentos antirracistas, ele ouvia esse tipo de fala. Né? Nós já somos assolados por toda sorte de violência, então que da nossa boca saiam palavras de acolhimento de negritudes, e não de negação. Então, apresento para vocês, nesse sentido, a proposta de nós discutirmos a solidão das pessoas negras de pele clara. E essa foto eu trago para vocês, Fabiana Cosa, que recebeu, na verdade, ela estava orgulhosa porque ela iria interpretar o papel de Dona Ivone, só que ela acabou rejeitando o papel porque dentro da militância houve uma discussão de que ela não poderia protagonizar Dona Ivone porque ela era negra e tinha pele clara. Né? E ela ficou extremamente decepcionada, porque ao longo dos anos ela luta para a sua negritude e ela foi apunhalada justamente dentro do próprio movimento. Nós precisamos acolher o lamento do oprimido, nós não precisamos repudiá-lo. Né? Então nós precisamos nos atentar com relação a esse discurso. E para finalizar a nossa aula de racismo estrutural, eu apresento para vocês a nossa possibilidade de uma atividade teórica. E essa atividade, ela consiste na leitura do texto A Universidade de Frantz Fanon. Esse texto, ele foi escrito por Achille Mbembe, que é um doutor em ciências políticas e em história também numa universidade lá na África do Sul. E eu trago duas perguntas para a nossa reflexão. Qual é a importância de Fanon na luta antirracista? E também para que você possa discutir os efeitos perversos da colonização nos dias de hoje, tanto para pessoas brancas como para pessoas negras. É importante dizer que a desumanização afetou as pessoas negras e as pessoas brancas também, porque quem pratica o racismo está se desumanizando. Então, cabe a nós um papel de humanizarmos ambos.
tanto a nós mesmos que fomos cobertos de chagas por esse racismo estrutural, como também outros e outras que praticam o racismo, seja de maneira consciente ou inconsciente, que é possível também praticar o racismo inconscientemente, que a gente está numa estrutura racista, né? E só por meio da luta antirracista que nós conseguimos libertar ambos, né? Então, na verdade, essa proposta de atividade teórica é um convite para isso, e também te convido a refletir sobre esses efeitos perversos do Brasil estrutural na nossa sociedade brasileira e também no mundo. E essa é a aula que eu preparei para vocês. Óbvio que em 30 minutos não é possível que a gente tenha uma profundidade que se espera, porque é um assunto bastante vasto, é um assunto bastante denso, que requer profundidade, mas é o que é possível nós fazermos, e espero que tenha sido didática, né, que tenha sido didático, e que nós possamos nos conscientizar de uma coisa, de que o racismo existe, de que ele é estrutural, e que nós devemos caminhar o tempo todo para que nós possamos libertar a nossa cultura dessa gangrena. Então, agradeço a oportunidade ao Africanidades, e também aos educadoras e educadoras também que confiam no nosso trabalho.